Tem agora um estudo sobre autoridade espiritual. E eu queria que você prestasse bastante atenção. As crianças também, eu vou pedir para fazer silêncio, para poder prestar atenção na palavra de Deus, para que vocês possam receber aquilo que o Senhor tem para liberar. Amém? Feche os teus olhos, curve sua cabeça e repita essa oração. Diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Ministra o meu coração. Repreenda toda distração, tudo aquilo que não vem do Senhor. É o que eu oro e desde já te agradeço em nome de Jesus. E você que crê diz amém? Glória a Deus. Deixa eu pegar aqui a Bíblia. Eu vou pedir para desligar as luzes. Eu vou pedir você para acompanhar comigo aqui na projeção. Pode apagar por gentileza, Melks? Isso. Olha aqui para mim, por gentileza. Semana passada nós falamos, no Bom Dia Espírito Santo, nós falamos sobre autoridade espiritual. E é muito importante que você entenda sobre autoridade espiritual. Por quê? A autoridade espiritual é o que move o mundo espiritual. Amém? Tá, as crianças, eu vou pedir um pastor, fica ali com eles, pastor, para mim, com as crianças, para não ficar conversando. Amém. Isso, pega aí, cada um pega seu menino, põe do seu lado, para que nós não se distraiamos nesse momento. Amém? Autoridade espiritual é uma das coisas importantes. Existem coisas no mundo espiritual que uma pessoa ela só pode acessar se ela tiver o quê? A autoridade. E nós vimos semana passada em Romanos 13, nós vamos abrir aqui, Romanos 13, você vai acompanhar aqui na projeção, Romanos capítulo 13, o verso 1, diz assim, olha ali o que diz a Bíblia: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de quem? De Deus. E as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. O verso 2: por isso quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de quem? De Deus. E os que resistem, receberão sobre si a condenação. Só até o verso 2 mesmo. Então olha o que Paulo está dizendo, que toda autoridade constituída, quem foi que constituiu? Foi Deus. E toda autoridade estabelecida na terra, ela precisa ser obedecida, e aquele que resiste à autoridade, está resistindo ao próprio Deus. E muitas das vezes, como cristão, existem cristãos que vivem debaixo de uma vida amarrada, vivem debaixo de condenação, porque estão resistindo a autoridades que Deus colocou na vida dela. E nós vimos aqui, que Deus, Ele é a fonte de toda autoridade. A Bíblia diz, não há autoridade que não venha de quem? De Deus. Toda pessoa que está debaixo de autoridade, essa autoridade foi constituída por Deus. Se você é um professor ou uma professora, na sala de aula você é uma autoridade. E quem constituiu você como autoridade? Foi o próprio Deus. Quem é pai, quem é mãe, você é uma autoridade. E uma autoridade constituída por Deus. E quando uma pessoa ela quebra princípios de autoridade, ela traz consigo, a Bíblia está dizendo, não é o pai, não é a mãe, não é o professor, não é o pastor, é a própria pessoa. Quando quebra o princípio de autoridade, Paulo está dizendo, essa pessoa traz sobre si condenação. Quando eu quebro um princípio de autoridade, automaticamente nos céus, não é Deus não, irmão. Não é Deus que vai te amaldiçoar, é porque é um princípio espiritual. A autoridade é um princípio espiritual. E quando você quebra o princípio espiritual de autoridade, você traz para a sua vida maldição, você traz para a sua vida condenação. Mas quando eu obedeço, quando eu entendo o que é autoridade, isso traz bênção para as nossas vidas, amém? Então, nós falamos aqui sobre a autoridade que existe, governamental, os políticos, existem também autoridades civis, existem a polícia é uma autoridade. Se um policial mandar você parar,
você tem que fazer o quê? Tem que obedecer. Por quê? Porque ele é uma autoridade. Ah, mas eu sou crente, eu só obedeço a Deus. Você acha que você está certo? Não. Você está indo contra o que a Bíblia diz. Aquele que resiste à autoridade, resiste o próprio Deus. Se o policial é uma autoridade, você tem que obedecer ele. Ele é uma autoridade constituída por Deus. Para quê? Para governamentar, para poder regir, estabelecer ordem na sociedade. Vocês me compreendem? E hoje nós vamos falar o que a quebra de autoridade traz. Eu, como pastor, e os pastores da igreja, nós somos uma autoridade sobre a sua vida. E se você honra a autoridade que Deus estabeleceu sobre a sua vida, consequentemente isso vai trazer bênção para a sua vida, amém? Mas se você resiste à autoridade que Deus colocou, o homem de Deus, a mulher de Deus que Deus coloca na sua vida, você está trazendo para si condenação. E nós vamos ver algumas coisas que acontecem com pessoas que quebram este princípio de autoridade. Primeiro, para com Deus. Eu vou abrir aqui em Números capítulo 20, acompanhe comigo aqui na projeção. Nós vamos ler o verso 8. Números 20, verso 8, diz assim a palavra de Deus. Deus dizendo para Moisés: toma a vara e reúne a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha. Deus mandou Moisés falar o quê? Falai a rocha, diante dos seus olhos, e ela dará a sua água, e tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Agora nós vamos ler aqui o versículo 11 e 12, vamos ler o 11 e 12, o 11 diz assim: e Moisés levantou a sua mão, e com a sua vara, ele fez o quê? Feriu. Deus mandou ele fazer o quê? Falar, mas ele feriu a rocha 2 vezes, e saíram água abundante, e a congregação bebeu, e também os seus animais. O verso 12: e o Senhor disse a Moisés e Arão: por que não crestes em mim, para me santificar os olhos dos filhos de Israel? Por isso não levareis essa congregação à terra que lhe dei. Só até aí. Deus mandou Moisés falar a rocha, mas Moisés ele ficou revoltado com o povo. E preste bastante atenção nisso aqui, um princípio de autoridade que você não pode quebrar, que Moisés quebrou, e que ele deixou de receber a promessa de Deus. Deus libertou o povo de Israel. De quem era o povo de Israel? Era de Deus. Só que teve um momento que Deus falou que ia destruir o povo, sim ou não? O povo murmurava demais, o povo reclamava demais, o povo se voltava contra Deus, e Deus disse: eu vou destruir esse povo. Aí Moisés se levanta para defender o povo, sim ou não? Deus, não faça isso, Deus se arrependa. Moisés começa a defender o povo. Mas de quem era o povo? Era de Deus. E quando o povo é de Deus, Deus faz o que ele quiser. Deus sabe o que é melhor, sim ou não? Mas Moisés disse: Deus, não faz isso não. Deus, o Senhor não pode fazer. Moisés começou a defender o povo. Aí esse mesmo povo que Moisés defendia, que não era dele, esse mesmo povo fez Moisés pecar. Esse mesmo povo que Moisés pediu Deus para não destruir, esse mesmo povo fez Moisés ficar com raiva. E Deus mandou Moisés falar a rocha para sair água, porque o povo estava com sede. O povo perturbou tanto o juízo de Moisés, que Moisés pegou a vara e feriu a rocha 2 vezes. Deu 2 pancadas na rocha. Saiu água ou não saiu? Saiu. Mas Deus proibiu Moisés de entrar na terra prometida. Por conta do povo, Moisés tomou uma atitude precipitada. Vamos lá. Você sabe muitas das vezes, e muitas vezes é misericordioso para com os outros. O seu irmão, a sua irmã tem um filho, tem uma filha. Só que muitas das vezes o seu irmão, a sua irmã vai castigar o filho e a filha, e você se intromete no meio. Você diz: não, você não vai fazer isso com esse menino não. Não vai botar ele de castigo não.
você está quebrando um princípio de autoridade. Quem é a autoridade na vida do filho? Quem é? É o pai e é a mãe. Ou talvez você é o avô, é a avó. E o pai e a mãe diz que o filho vai ficar de castigo. Mas o seu coração fala: não, você não vai fazer isso com esse menino não, com essa menina não. Aí tira ele do castigo, tira ela do castigo. Você está quebrando um princípio de autoridade. E isso pode trazer consequências para a sua vida. Você sabia disso? Pode trazer consequências para a sua vida. Ah, mas eu queria ajudar. Moisés também queria ajudar. E o próprio povo que ele quis ajudar, fez ele pecar. Você sabia disso? Você vai querer ajudar e talvez essa própria pessoa que você quer ajudar, pode se levantar contra você. E pode fazer você se perder. Pode fazer você perder a promessa. Quantos estão compreendendo? Moisés quebrou um princípio de autoridade, porque ele fez o quê? Ele desobedeceu a Deus. Irmão, se Deus falar, vai só até aqui, vai só até aqui. Se Deus falar que é para falar, só fale. Se Deus não falou, então nem fale. Moisés quebrou um princípio de autoridade, uma ordem de Deus. E essa ordem de Deus trouxe consequências para ele. Quantos me compreendem? Vamos ver aqui Uzias, capítulo 2 Crônicas, nós vamos ver aqui 2 Crônicas 26, 2 Crônicas capítulo 26, nós vamos ler o verso 16 até o 21. Diz assim a palavra do Senhor: porém, havendo-se fortalecido o seu coração, ficou exaltado para a sua destruição. Nós falamos aqui no domingo de manhã que uma das coisas perigosas é quando a pessoa está bem, quando a pessoa está vivendo no alto, numa boa posição, porque o orgulho pode tomar conta do coração. E a Bíblia está mostrando aqui que Uzias, o rei de Israel, ficou orgulhoso. Aí diz assim, vamos lá de novo: porém, havendo-se fortalecido, o seu coração ficou exaltado para a sua destruição, porque ele transgrediu contra o Senhor seu Deus, e adentrou o templo do Senhor, para queimar incenso sobre o altar do incenso. O verso 17: e Azarias, o sacerdote, entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, que eram homens valentes. Verso 18: e eles resistiram a Uzias, o rei, e disseram: não compete a ti, Uzias, queimar incenso para o Senhor, mas o sacerdote aos filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque tu transgrediste, tampouco isto será para a tua honra da parte do Senhor Deus. O verso 19: então Uzias ficou irado, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. E quando estava irado com o sacerdote, nasceu-lhe a lepra na sua testa, diante dos sacerdotes na casa do Senhor, do lado do altar de incenso. O verso 20: e Azarias, o sumo sacerdote, e todos os sacerdotes olharam para ele, e eis que ele ficou leproso na sua testa, e o empurraram para fora dali. Sim, ele mesmo apressou em sair, porque o Senhor lhe havia ferido. O verso 21: e o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte, e sendo um leproso, habitou em uma casa separada, porque ele foi cortado da casa do Senhor, e Jotão, seu filho, esteve sobre a casa do rei, julgando o povo da terra. Uzias, ele começa bem, foi um dos reis que começou bem e terminou mal. Na nossa caminhada eu já vi muita gente começar bem e terminar mal. A questão não é como uma pessoa começa, é como ela vai terminar. Eu já vi gente começar mal e terminar bem, mas tem gente que começa bem e termina mal. Uzias, ele venceu muitas batalhas, e ele ficou vaidoso. Ele começou bem, venceu bastante, e a Bíblia diz que agora Uzias, o rei, ele entra na igreja, ele entra no templo para oferecer incenso ao Senhor. Só que esse papel
era um papel dos sacerdotes. Deus tinha separado os sacerdotes da família de Arão para oferecer incenso a ele. E o rei, ele era rei, ele pensou: eu mando, eu posso. Só que por muitas das vezes você está numa posição, nem tudo você pode. É assim ou não é? Você está numa posição, talvez de destaque, mas tem coisa que não lhe compete. Tem coisa que você não tem autoridade para fazer. E o que você não tem autoridade para fazer, não faça, porque pode gerar ruína. Então, os sacerdotes entraram ali e disseram: não, você não vai oferecer a Deus incenso. E ele já estava com incenso para oferecer a Deus. E ele questionou. E quando ele questionou, a Bíblia diz que na mesma hora, na sua testa, ele ficou leproso. Na mesma hora ele foi ferido com a lepra. A lepra era uma doença incurável, que hoje nós conhecemos como a hanseníase. A hanseníase, na época da Bíblia, era a lepra. Hoje tem cura, mas naquela época não tinha cura. A lepra, ela vai tomando o corpo da pessoa, com ferida, com manchas, vai atrofiando, ela vai destruindo a vida da pessoa, e ela é contagiosa, ela passa. Se a pessoa não tratar, se a pessoa não cuidar, ela passa. E na época da Bíblia não tinha tratamento. Então, o que se fazia? Pegava uma pessoa que estava leprosa e botava fora da comunidade. Ela ficava fora de contato com as pessoas, vivia isolada, deixava morrer ali e morria à míngua. Foi o que aconteceu com Uzias. Por quê? Porque ele quis exercer uma coisa que ele não tinha autoridade. Quantos me compreendem? Existem coisas que pessoas específicas têm autoridade para fazer. Eu já vi muita gente na igreja dizer: não, eu vou pegar o dízimo e vou fazer isso, vou fazer aquilo. O dízimo Deus instituiu para a casa dele, e quem tem a autoridade de administrar o dízimo são os sacerdotes. Quantos me compreendem? Então o sacerdote: eu vou comprar um ventilador para a igreja com meu dízimo. Eu já vi gente: eu vou dar cesta básica com meu dízimo. Ela pega o dízimo e ela quer exercer uma função que ela não tem autoridade para exercer. Você compreende? E ela traz para si mesmo condenação. Eu não posso querer exercer uma função que eu não tenho autoridade. Eu não tenho autoridade para aquilo. Tem muita gente que faz isso e traz para si condenação. Vocês me compreendem? Vamos ver aqui a questão de Saul. Vamos ver em 1 Samuel capítulo 13, o verso 13 e 14. Vamos ler o verso 8 antes. O verso 8 diz assim: e ele esperou 7 dias, de acordo com o tempo determinado que Samuel havia indicado. Mas Samuel não veio a Gigal, e o povo espalhou-se para longe dele. Agora vamos ler o verso 13 e 14. E Samuel disse a Saul: procedeste loucamente, não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus, o qual te ordenou, pois agora o Senhor teria estabelecido o teu reino sobre Israel para todo sempre. O verso 14: porém agora o teu reino não continuará. O Senhor procurou para si um homem segundo o seu próprio coração, e o Senhor ordenou que ele fosse capitão sobre o seu povo, porque tu não tens guardado aquilo que o Senhor te ordenou. Olha aqui para mim. Deus ordenou para Saul ir e matar um povo. Deus falou: você vai matar os gados, você vai matar todos os animais, crianças, você vai matar tudo, porque havia uma promessa de destruição para esse povo. E Deus manda Saul ir. Só que Saul, ele não faz como Deus tinha mandado. E ele traz o melhor gado, ele traz o rei. Ele desobedeceu o Senhor, e por conta dele ter desobedecido o Senhor, isso trouxe consequências para ele. Mas a consequência maior veio quando eles iam oferecer sacrifício a Deus, e só o sacerdote tinha autoridade. Tinha o quê? Autoridade para oferecer sacrifício a Deus. Só que o povo, ouça isso aqui,
Muitas vezes, induzido por pessoas, você pode quebrar um princípio de autoridade. Por isso que você tem que ter a consciência do que é uma autoridade. Você tem que ter a consciência do que realmente pode trazer de consequência quando você quebra um princípio de autoridade, para você não deixar ser levado pelos outros. Vocês me compreendem? Porque o povo, na hora da raiva, eles matam, eles quebram, eles destroem, eles levam as pessoas a quebrar princípios de autoridade. E nós não podemos ir na onda do povo. Nós temos que saber e respeitar as autoridades. Amém? Aí a Bíblia vai dizer que ele foi oferecer sacrifício. Quem é que oferecia sacrifício naquela época? Era o sacerdote. Mas Saul, porque o sacerdote demorou, ele foi fazer um papel que não cabia a ele. E quando Samuel chegou, Saul, que era o rei, por ele ser uma autoridade, mas ele não tinha autoridade de fazer o que Samuel fazia. Você pode ser uma autoridade em alguma área. Talvez você pode ser um policial, você tem autoridade. Mas existem áreas que você não tem autoridade. Talvez existem áreas específicas que você é autoridade. Porque todos vocês que estão aqui, vocês são uma autoridade. Amém? Só que cada um em áreas específicas. E quando ele foi oferecer sacrifício, o que aconteceu? A Bíblia diz que ele quebrou um princípio. E por ele ter quebrado esse princípio, Deus tirou o reino de Saul. Saul foi destituído, foi tirado do reino. Por quê? Porque ele quebrou um princípio de autoridade. Quis fazer algo que não havia competência para fazer como autoridade. Então você precisa ter o entendimento sobre essa questão do princípio de autoridade, que ele é muito importante. Quantos compreendem isso? Agora, o que nós precisamos entender? Vamos ler aqui Mateus 28, para você entender que Jesus já lhe deu autoridade. Mateus 28, verso 18. Vou mudar a versão aqui. Vou botar essa daqui. Mateus 28, verso 18, diz assim: então Jesus se aproximou deles e disse: toda o quê? Todo o quê? A autoridade me foi dada aonde? Nos céus e na? Aonde é que Jesus tem autoridade? Nos céus e na? Jesus tem toda a autoridade. A autoridade é a capacidade para fazer. Nós vimos aqui que Moisés, que algumas pessoas pecaram por quebrar princípios de autoridade. O Saul e o rei Uzias, eles quebraram porque eles não tinham autoridade para fazer. Só que hoje a igreja, você, eu, todos nós precisamos entender que Jesus, ele tem toda a autoridade. Ele está dizendo: me foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Agora vamos ver aqui Lucas 10, olha o que Jesus diz. Lucas 10, o verso, deixa eu ver se é o 9 ou o 19, acho que é o 19. Olha o que Jesus está dizendo: dei a quem? O que ele está dizendo? Dei a? O que Jesus deu a vocês? A autoridade. Diga comigo, diga: Jesus me deu autoridade. Para quê? Para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhe causará dano. Jesus, ele tem autoridade, ele tem legalidade para agir, para ligar e para desligar na terra e no céu. E ele pega essa autoridade e diz assim: eu dou para você. A igreja tem autoridade. Qual é o problema? A igreja não sabe muitas vezes que tem autoridade. E por não saber que tem autoridade, vive na escassez. Por não saber que tem autoridade, o diabo vive oprimindo a igreja, colocando medo em algumas pessoas. E quando eu entendo este princípio de autoridade, eu não deixo mais o diabo me enganar. Quantos me compreendem?
Vamos ver aqui sobre quem entende sobre o que é autoridade. Quando você entende o que é autoridade. Eu quero ler aqui Mateus, o capítulo 8, verso 5. Depois, se você quiser, vai ficar gravado, ou então depois eu posso passar as referências para você. Mateus 8, o verso 5. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele pedindo ajuda. E ele disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Mas Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. O verso 8: o centurião respondeu: Senhor, não mereço receber debaixo do meu teto, basta que diga uma palavra e o meu servo será curado. Verso 9: pois também, olha isso aqui é muito forte, querido. Esse homem vai até Jesus para que Jesus pudesse curar o servo dele. Ele é um centurião. O que é um centurião? Um centurião era um capitão do exército romano. Ele era responsável por 100 a 200 homens. Ele era responsável. Aí quando Jesus disse que ia na casa dele, ele disse assim: pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Diga a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele venha. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, olha o que Jesus, ao ouvir isso, Jesus admirou e disse aos que seguiam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Isso aqui é forte demais. Por que é forte? Olha, o homem é uma autoridade, e ele vai até Jesus, pedir Jesus para curar o servo dele. Jesus disse que vai na casa dele. Quem gostaria que Jesus fosse na sua casa? Amém? Ele disse: não, eu não quero que o senhor vá na minha casa. Aí ele entende o princípio de autoridade que a igreja tem que entender. Israel não entendia, o povo de Deus não entendia, e um homem que não era do povo de Israel entendia o que era autoridade. Primeiro, ele diz assim, olha o verso 9: pois também sou um homem sujeito a, pois sou um homem sujeito ao quê? Autoridade. Olha aqui para mim. Só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Não tem como ter autoridade se você não estiver debaixo de autoridade. Por que Jesus recebeu autoridade? Porque ele estava debaixo da autoridade do Pai, que é dono de toda a autoridade. E por estar debaixo da autoridade do Pai, ele recebeu autoridade. O homem chega aqui diante de Jesus e diz: eu estou debaixo de autoridade. Ele chega diante de Jesus e diz: eu tenho uma liderança. Eu tenho uma liderança. Eu pergunto: você tem uma liderança? Você está debaixo de autoridade? Eu preciso estar debaixo de autoridade, porque quando eu entendo que existe alguém superior a mim, que existe alguém que é autoridade sobre a minha vida, eu também recebo autoridade. Agora, qual é o problema? Tem muitas pessoas que não se submetem à autoridade. Nós estávamos num curso, e uma pessoa cristã disse assim: eu tenho dificuldade de me submeter à autoridade. Eu não me submeto à autoridade, eu só obedeço a Deus. Uma vez eu fui corrigir uma pessoa, ela faltou me bater. Ela falou assim: eu só obedeço a Deus. Falei: não, mas Deus estabeleceu homens nessa terra para serem autoridade sobre a nossa vida. Existem pessoas, hoje a era que nós vivemos, o pastor de igreja, eu não falo só aqui, eu falo em todas as igrejas, ele até para conseguir repreender uma pessoa, ele tem hora que tem que ter muita cautela, porque tem gente que, eu não obedeço não vou obedecer não. Tem gente que zanga, tem gente que fica com raiva, tem gente que sai da igreja, porque não quer se submeter à autoridade, porque não entende o princípio do reino espiritual. Existe uma autoridade superior a mim, e isso acontece com nós, querido.
Porque a gente vai chegando num certo patamar que a gente não quer mais obedecer. Eu vou lembrar você, talvez foi assim, talvez não. Mas quando a gente é criança, o pai disse assim: vem aqui, você vai, é ou não é? Pai é uma autoridade. Hoje não, porque hoje as crianças é uma luta, né? Mas antigamente o pai dizia, a criança vinha. Só que quando você foi chegando na sua adolescência, você já não queria mais se submeter à autoridade do seu pai e da sua mãe. Aí seu pai, como autoridade sua, descia o cacete. Pelo menos comigo era assim. Descia o cacete, apanhava. Aí a gente entendia, ele é autoridade. Aí a gente se submetia a ele. Mas a gente vai crescendo, crescendo, e a gente pensa assim: quando eu sair da casa do meu pai e da minha mãe, não vou mais obedecer a ele. Só que quando a gente chega na fase adulta, agora a gente obedece pai e mãe. A gente entende que eles é uma autoridade. A gente se submete a ele. Quem tem o seu pai e a sua mãe, viva ainda, entende, o meu pai e a minha mãe é uma autoridade sobre a minha vida. E a pessoa entende que o pai e a mãe é uma autoridade que Deus constituiu para o bem dessa pessoa. É só com pai e mãe? Não, é na igreja. A pessoa chega na igreja muitas vezes: amém, pastor, sim. Só que vai passando o tempo, ela vai recebendo graduações, ela vai crescendo, e chega um momento que ela já não quer mais obedecer. Chega um momento que ela não quer mais se submeter à autoridade da liderança que Deus colocou sobre a vida dela. Não é porque eu sei mais, não é porque eu sou melhor, não é porque eu isso e aquilo. E a gente é sujeito a isso, vocês me compreendem? Eu sou sujeito, você é sujeito a isso. E aí aonde eu tenho que me policiar? Puxa, peraí, eu preciso estar debaixo de autoridade. Aí por que abre muita igreja? Você já se perguntou? Porque daqui a pouco sai um, abre uma igreja ali, abre outra igreja ali. Você sabe por que abre um monte de igreja em muitos lugares? São pessoas que não querem se submeter à autoridade. Não, eu não vou obedecer esse pastor, eu não vou obedecer essa pastora, eu não vou obedecer esse bispo, não. Eu vou abrir a minha igreja, também sou de Jesus. Ela não quer estar debaixo de uma autoridade. E para ela é mais fácil sair, denegrir, falar mal e abrir um trabalho para dizer: eu também sou uma autoridade, eu também sou um pastor, eu também sou uma pastora, eu também sou um bispo, sou uma bispa, um apóstolo, eu tenho uma autoridade. Só que não é assim. No mundo espiritual eu preciso estar debaixo de autoridade. Esse homem disse: eu sou uma pessoa que estou, olha o que ele está dizendo, eu estou sujeito à autoridade. Eu sou um capitão, eu não sou dono da corporação, eu estou sujeito à autoridade. Aí ele diz mais: e com soldados ao meu comando. Aí ele diz: eu estou sujeito à autoridade e eu sou uma pessoa de autoridade. Quem está sujeito à autoridade tem o quê? Autoridade. Diga comigo: quem está sujeito à autoridade tem autoridade. E quem tem autoridade não é autoritarismo, não é querer ser dono das pessoas, porque existe autoritarismo. Não vai dar tempo de eu abordar aqui com vocês, mas tem gente que tem abuso de autoridade. Existem abusos de autoridade na política, existe abuso de autoridade com a polícia, existe abuso de autoridade nas igrejas, sim ou não? Sim. Aonde muitas vezes o pastor, o bispo, o apóstolo quer ser dono da pessoa e acaba abusando da autoridade, tendo um abuso de autoridade. E não pode haver abuso de autoridade, porque o abuso de autoridade traz também consequências terríveis. Só que ele diz: eu sou um homem de autoridade, que estou debaixo de autoridade, e eu digo um vai e o outro vai, eu digo um vem e ele outro. Irmãos, quem tem autoridade, quem entende o princípio de autoridade, ele não vai obrigar ninguém a ir. A autoridade, ele disse vai, e o homem vai, vem, e ele vem, faz isso e ele faz. Ele está dizendo isso para quem? Para Jesus. Aí ele disse assim para Jesus, ele disse assim, Senhor, não mereço receber debaixo do meu teto, basta que diga uma palavra. Ele reconheceu a autoridade de Jesus, coisa que as pessoas não reconheciam.
Ele disse: basta uma palavra, autoridade. Ele estava dizendo: tu és um homem de autoridade, tu tem autoridade. A autoridade é o que? É legalidade, é acesso. Jesus disse para o vento: vento, aquieta-te, mar te acalma. E o vento se aquietou e o mar se acalmou. Quem é que faz isso? Quem tem autoridade? Jesus. Só faz essas coisas quem tem autoridade. As pessoas procuravam Jesus porque Jesus curava. As pessoas procuravam Jesus porque Jesus tinha pão. Agora esse homem procura Jesus e ele entende que Jesus tem o quê? Autoridade. Você tem que entender isso. O Jesus que você serve, ele não disse isso para esse homem. Ele disse para os discípulos. Ele disse para a igreja: eis que foi me dado autoridade nos céus e na terra. Só que esse homem, ele entende de autoridade. E ele entende que Jesus é uma autoridade, não só na terra, mas no mundo espiritual. E quem é uma autoridade não precisa de muita coisa, basta uma palavra. Jesus se admirou. Jesus disse: em todo Israel, eu não vi uma fé do tamanho desse homem. Aí a gente pensa assim: não, a fé dele era grande. Não era a questão da fé somente, era a questão que ele entendia que Jesus era uma autoridade. E quando você entende sobre autoridade, você vai respeitar as pessoas. Quando você entende de autoridade, você vai saber que o mundo espiritual se submete ao nome de Jesus. Porque muitas vezes o diabo vai dizer: eu não vou sair. E aí? Se você for expulsar um demônio e ele dizer que não vai sair, quem é que manda? É ele ou é você? Irmãos, não tem esse negócio de não vou sair. Jesus nos deu autoridade e ele tem que obedecer, amém? Ele tem que se submeter. Por isso que quando a gente fala mão para trás, o que é que o diabo faz? Bota a mão para... Ele tem que obedecer. De joelho, ele fica de joelho. Com as forças quebradas, sai. E ele sai. Por quê? Porque a gente entende esse princípio de autoridade, o poder da palavra. E o diabo não pode resistir a esse poder, amém? Ele reconheceu: eu sou autoridade, estou debaixo de autoridade. E se o Senhor disser uma palavra, o meu servo vai ser curado. Jesus diz: em todo Israel eu não encontrei um homem de uma fé assim, uma fé tão grande. Por que a fé dele era grande? Porque ele entendia sobre a autoridade. Quando a pandemia, quando eles mandaram fechar a igreja, o que a gente fez? Fechamos as igrejas. Teve pastor que disse: não vou fechar a igreja não. Aí teve a igreja lacrada, teve... Irmãos, a gente está debaixo de autoridade, sim ou não? Foi penoso para a gente. Eles diziam assim: ó, tem que botar a cadeira 2 metros de distância uma da outra. O que a gente fez? Tivemos que fazer, estamos debaixo de autoridade. Pilatos chegou para Jesus e disse assim: você sabe, Pilatos disse para Jesus, olhando para Jesus, disse assim: você sabe que eu tenho poder de te soltar. Pilatos ali disse: você sabe que eu tenho poder de te soltar. Jesus disse assim: você só tem poder porque o meu Pai te deu autoridade. Jesus reconhecia a autoridade de Pilatos. Jesus, uma autoridade maior, reconhecia a autoridade de quem? De Pilatos. Aí Jesus disse: você só tem esse poder sobre mim porque o meu Pai te deu essa autoridade, amém? Vamos aqui para a gente encerrar sobre a autoridade de Jesus. Mateus 7, vamos ler aqui Mateus 7. Quantos estão me entendendo sobre a autoridade espiritual? Mateus 7, 29. Porque ele as ensinava como quem tem o quê? Autoridade, e não como os mestres da lei. Aqui o sermão do monte. As pessoas reconheciam que até o ensino de Jesus era um ensino com autoridade. Mateus 10, vamos ler aqui Mateus 10, o verso 1. Olha o que diz:
Então Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhe deu o quê? O que Jesus deu para eles? Autoridade. Para expulsar espíritos imundos, para curar todas as doenças e enfermidades. Irmão, se você entender isso, que Deus está te dando autoridade para curar pessoas, que Deus está dando autoridade para você expulsar o mal da sua vida, o mal não vai prevalecer contra você, porque Ele já te deu autoridade, Ele já deu autoridade à igreja, amém? Vamos ler aqui Marcos 2, eu vou ler o verso, acho que é o 10, que já vai direto, isso, Marcos 2,10, quando Jesus perdoa o pecado de um paralítico e cura ele, aí ele diz assim: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem o que? Na terra, tem o que? A autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-se, pegue a sua maca e vai para casa. E ele se levantou, pegou imediatamente a maca, saiu em vista de todos, com isso, e todos ficaram admirados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Quem é que tem autoridade para perdoar pecado? Jesus. Ele diz para que vocês saibam que eu tenho autoridade. Jesus está dizendo: eu tenho autoridade para perdoar pecado. Ele disse: filho, perdoados estão os teus pecados, levanta aí e anda. Nós vimos sobre a natureza, está lá depois você pode olhar, Mateus 8, verso 26. Marcos 1, 27, vamos ler aqui, Marcos 1, o verso 27. Todos ficaram admirados, que perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um novo ensino com autoridade. Até os espíritos imundos da ordem, eles lhe obedecem. As pessoas ficavam admiradas. Jesus usava de autoridade, dizia: sai, e o demônio sai. Mandava embora e o demônio ia embora. Por quê? Porque Jesus tem autoridade, amém? E é isso que a igreja precisa entender, sobre o princípio de autoridade. O seu patrão na sua empresa, ele é o que seu? Ele é uma autoridade. E se você não honra o seu patrão, se você não honra o seu chefe, se você fala mal dele, você está falando mal de autoridade, e isso traz consigo consequências. Se você prejudica o seu patrão, você está quebrando um princípio de autoridade. O seu pai, a sua mãe é uma autoridade, o seu pastor. Aí tem o prefeito da cidade, você não gosta do prefeito da cidade, e você vive falando mal do prefeito da cidade, você está quebrando um princípio de, não importa quem seja o prefeito, não importa, mas eu não gosto, não importa, mas você como cristão, se você dedica o seu tempo para falar mal da vida, para poder tecer comentários que fere o caráter, a honra da autoridade, você está quebrando um princípio no mundo espiritual. Por mais que você não goste, por mais que você não concorde, mas ele está exercendo um papel de autoridade. E o que a Bíblia diz para a gente fazer com as autoridades? Orar por elas. O que eu tenho que fazer pelas autoridades? Orar por elas. De repente você não gosta do senador, do governador, do presidente. O que a gente tem que fazer? Orar. Orar, Deus liberta, Deus muda. Por quê? Porque eles são uma autoridade. E eu como cristão preciso entender isso, porque se eu quebro esse princípio de autoridade, eu estou trazendo maldição para mim. Por quê? Porque toda autoridade foi constituída por Deus. Pode ser o que eu não quero, pode ser o que eu não votei, mas se está lá, está exercendo um papel de autoridade. E se Deus permitiu essa pessoa estar lá, é uma autoridade. E eu preciso respeitar, eu preciso honrar. Aí eu venho para a igreja, estou congregando, tem o meu pastor, aí eu vou ficar tecendo comentário, vou ficar descendo a lenha, vou ficar prejudicando, trabalhando contra o pastor, falando mal do pastor. O pastor é uma autoridade sobre você. Talvez o seu pai, a sua mãe também. Você vai ficar falando mal do seu pai e da sua mãe, denegrindo? Não, eles são uma autoridade sobre você. Então nós precisamos entender esse princípio de autoridade. Por quê? Autoridade é uma coisa séria, sim ou não? Muito séria.
Porque a autoridade é a legalidade para agir. E quem Deus estabelece como autoridade precisa ser honrado e respeitado. Quem Deus estabelece como autoridade precisa da ajuda de Deus. Vocês compreendem? E todos vocês são uma autoridade em alguma área da vida, sim ou não? Você fala, ô bispo, autoridade de quê? Eu pergunto, quem é que manda lá na sua casa? É o bispo? Não, quem manda lá é você. Ainda que seja só você, você ainda é uma autoridade na sua casa. Lá em casa, meus meninos, esses dias eu fui pegar um brinquedo deles. Aí eles disseram, sabe o que eles disseram? Pai, é meu brinquedo. Pega não. Eu falei, não, mas eu vou dar para um menino ali, está precisando. Não, meu brinquedo. De quem é o brinquedo? Ele é uma autoridade sobre o brinquedo. Não deixou eu pegar. Eu vou forçar, eu preciso entender isso. Até a criança, sobre o que é dela, ela é uma autoridade. Aí eu tive que convencer sobre a quantidade de brinquedo que tinha, que precisava para poder ele liberar. Porque muitas vezes até com a criança da gente, a gente quebra o princípio de autoridade. Não, me dá aqui, quem manda aqui é eu. Você manda no que é seu, mas o brinquedo é dele, é ou não é? A roupa é dele. Então, na roupa dele, quem é que tem autoridade na roupa dele? É ele, irmãos. E a gente fere princípio de autoridade até com os que estão abaixo de nós. A gente não pode, porque não é só em cima, é quem está abaixo. Então precisa ser orientado, instruído, para quê? Para que eu possa respeitar as autoridades, amém? Para que eu possa trazer bênção sobre a minha vida. Quantos compreenderam? A autoridade espiritual é uma coisa séria, é uma coisa que Deus deu à igreja, e é uma coisa que eu preciso entender, o que é autoridade. Se você é um aluno, você precisa respeitar o professor, porque o professor é uma autoridade de Deus sobre a sua vida. Se você é um funcionário, você precisa respeitar o seu patrão, porque o seu patrão é uma autoridade de Deus sobre a sua vida, amém? Todos nós temos autoridade acima de nós e abaixo de nós, precisamos respeitar e honrar. E a autoridade é para quê? É para manter a ordem, é para manter. A autoridade não é para promover ninguém, para dizer que você é melhor, para dizer que você é maior, para dizer que você é o bom. Não, a autoridade é para serviço. O professor está lá para quê? Para ensinar. O pastor está aqui para quê? Para guiar vocês no caminho da verdade, ensinar a palavra de Deus. É uma autoridade para guiar, não é um popstar. Ser pastor, ser bispo, não é ser uma celebridade. Não, é alguém que está para guiar, para ajudar, para ser luz na sua vida, amém? A mesma coisa são as outras autoridades que existem, elas são estabelecidas para manter em ordem, para nos ajudar. E se você entender esse princípio de autoridade, e a partir de hoje não quebrar mais esse princípio de autoridade, você pode ter certeza que muita coisa na sua vida hoje vai ser mais fácil. Você pode ter certeza que a partir de hoje Deus vai honrar a sua vida, começando dos pequenininhos da sua casa. Se você respeitar a autoridade sobre o que é deles, não é que você vai ser governado pelo seu filho, pela sua filha, não. Mas eu estou dizendo que tem hora que a gente, como uma autoridade maior, a gente atropela, a gente passa por cima. Tem coisa não, tem coisa que a criança, eu não vou comer isso. Não, não tem isso não. Vai comer sim, né? Eu não tenho esse negócio de não vou comer. Não vou comer feijão. Vai comer feijão. Mas eu estou falando em relação a outras coisas. Quantos me compreendem? Você não pode pegar o pé da letra. Não, o bispo disse que meu menino é autoridade. Ele não quer comer feijão, não quer comer beterraba. Não. Você é uma autoridade para ajudar. Agora, tem coisa que é dele. Se você deu o brinquedo para ele e você quer tomar, e aí? Você acha que está certo? Quebrou ou não quebrou um princípio de autoridade? Mas eu sou o pai, quem manda é eu. Não é assim. É nessas coisinhas que a gente quebra o princípio. Eu não gosto do prefeito. E aí desce e fica falando. Você está quebrando o princípio de autoridade. Ele é uma autoridade que Deus constituiu. Gostando ou não, é uma autoridade que Deus constituiu. O que eu tenho que fazer como cristão? Honrar. A gente foi para o monte orar, aqui em Santa Rita, para a gente terminar. E a gente está voltando do monte. E uma pessoa que estava com nós no monte orando, uma liderança, a polícia mandou parar. Sabe o que ela fez? Pegou a motinha aí, e acelerou mais ainda. Aí eu venho do monte, estou vindo, para aí bispo, para aí. E a polícia lá.
Ô bispo, me ajuda aqui. O policial, essa irresponsável aqui, fugiu da gente. Tempo da gente dar um tiro, de matar. Mandou parar e não parou. Deu fuga e tal. E aí foi aquele fuar. Não, é que eu estava no monte com o bispo orando e não sei o quê. E o policial descendo. Aí eu falei, eu não posso resolver, não. Você quebrou um princípio de autoridade. Estou indo. Eu não tinha o que fazer. Aí o policial pegou a moto e levou. Falei, entra no carro, pelo menos a carona eu dou. Dei a carona. E a moto? Eu falei, não, ele é uma autoridade. Tem poder para poder prender a sua moto. Você desrespeitou uma autoridade. Vocês estão entendendo? E no mundo espiritual também é assim. Quando você quebra um princípio de autoridade, você pode sofrer consequências. Então não quebre princípios de autoridade. Amém? E use a autoridade que Deus te deu, que é o mais importante. É você entender que Deus colocou dentro de você uma autoridade para poder ser usado, e o diabo não pode te parar. Amém? Vamos orar? Agradecer a Deus por esse culto. Fique de pé. Vamos orar finalizando. Vocês entenderam o que é autoridade espiritual? Depois você pode assistir novamente essa gravação, vai ficar gravado no YouTube, vai subir. Você pode assistir depois. Feche os teus olhos. Quero convidar aqui a obreira Aparecida. Nós vamos orar por ela, está fazendo aniversário hoje. Vem aqui, obreira Aparecida. Tem mais alguém que está fazendo aniversário hoje? Hoje também é aniversário do nosso apóstolo, Daniel Elias. O apóstolo que está fazendo... Pode subir aqui, minha querida. O apóstolo que está fazendo 65 anos de idade. Vamos estar orando pela vida dele também. E pela nossa obreira Aparecida, que está fazendo... 60? Glória a Deus. É todo mundo que gosta de falar a idade, não. É um privilégio, irmão, poder comemorar mais um ano de vida. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse culto, pela palavra dele. Feche os teus olhos. Pai, obrigado por ter nos dado autoridade, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a honrar, a respeitar as autoridades que o Senhor colocou sobre nós. Ó Deus, e nos ajuda também a exercer a autoridade que o Senhor liberou sobre as nossas vidas. Pai, eu quero pedir ao Senhor nessa noite, meu Pai, abençoa todas as nossas lideranças, Pai. Queremos apresentar a vida do nosso apóstolo Daniel Elias, que está completando mais um ano de vida na Tua presença. Obrigado por essa visão ministerial a qual o Senhor concedeu o Teu filho, meu Pai. Obrigado por ter estabelecido ele como autoridade sobre as nossas vidas. Guia o coração dele, dando paz, dando sabedoria, dando saúde e vida longa. Pai, queremos apresentar a vida da obreira Aparecida, meu Pai, que está completando mais um ano de vida. Abençoa a tua serva, meu Pai. Ó Deus, multiplica os anos de vida dela com paz, com saúde, com alegria. Ó Deus, que ela continue sendo um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Que ela, meu Deus, venha usar toda a autoridade que o Senhor colocou sobre a vida dela, Pai. Ó Deus, para libertar, para curar, para transformar vidas, meu Pai. Muito obrigado pela vida da tua filha aqui conosco, meu Pai, servindo na tua obra, Pai. Pai, queremos te louvar e profetizar toda sorte de bênção sobre a vida da tua serva. Pai, nós oramos, pedimos o Senhor nos leve para casa, guardado, protegido, livra de todo mal, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar cada um dos teus filhos. É o que nós oramos, pedimos que seja assim, os que credes, amém? Vamos cantar os parabéns para nossa irmã? Vamos, igreja, vai. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, e Deus te abençoe. Muitos anos de vida, muitas felicidades. Amém. Passa aqui dar os parabéns para nossa irmã. Queridos, lembrando, daqui 2 minutos nós vamos ter o encerramento da campanha de oração.